Galera, tudo bem? Meu nome é Cauê, mais uma videoaula aí do SOS Manutenção. Bom, a videoaula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre portas lógicas, tá? A gente vai começar a falar um pouco de eletrônica digital, né, que eu tô com o intuito, né, de ajudar para quem tá, sei lá, fazendo um curso ou para quem não tem muita noção ainda, a estar aprendendo um pouco da eletrônica digital, né? Que não é difícil, relativamente é simples, né? Só que exige um pouco de atenção, tá bom? Bom, para o primeiro assunto, eu trouxe para vocês aqui um assunto, né, que é portas lógicas. Bom, para quem vai começar a mexer com eletrônica digital, que já quem mexe, é um dos primeiros assuntos que a gente já pega, né? Mas antes da gente falar de portas lógicas, a gente vai ter que falar um pouquinho, a gente vai ter que ter a noção de que em eletrônica digital a gente só vai ter dois valores. A gente só vai sempre trabalhar com dois valores. Qual que são esses valores? O valor ligado e o valor desligado, tá bom? Não é igual a eletrônica analógica, a gente vai ter médio, baixo e tal. Não, nesse vai ter ou liga ou não liga, tá bom? O valor liga, ele é representado por 1. E o valor não liga por 0, tá bom? Então 0 e 1 são os valores em eletrônica digital, tá bom? Bom, então aqui nas portas lógicas, logicamente, ela vai trabalhar com zeros e uns, não é? Mas lógico, então ele vai trabalhar com 0 e 1, porque é os únicos dois valores que trabalha em eletrônica digital. Bom, então vamos começar aqui por essa porta aqui, que ela é denominada porta E, tá bom? Que é E ou AND, né? E ou se chama ela de E ou se chama ela de AND. Bom, como funciona essa porta aqui? É muito simples. Vamos dar um exemplo que a gente tenha os valores 0 e 1, tá? Só que esses valores 0 e 1, eles estão numa tabela, ou seja, eles estão pré-programados para serem executados. Como assim? Ou seja, vamos lá, a gente vai ter o A e o B aqui, certo? Beleza, ó, A e B. Então, a gente vai ter primeiramente o valor A0, A0, 1 e 1. O B, 0, 1, 0 e 1, certo? Esses valores aqui, eles sempre são lidos na horizontal, ou seja, A é 0, B é 0, A é 1, A é 0, B é 1, A é 1, B é 0. Eles sempre são lidos na horizontal. Então, fica fácil da gente determinar, né, a pré-programação dele. Ou vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tiver 0 e 0, eu posso ter também 0 e 1, no outro intervalo de tempo eu tenho 1 e 0 e 1 e 1. Só que se a gente, mas daí você se pergunta, a gente vai ter 1 e 0, 0 e 1 onde? Onde que a gente vai aplicar esses valores? Nas portas lógicas, tá? Que a primeira aqui que a gente vai falar, que é uma das mais importantes, que é a porta AND. Bom, como que funciona? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um S de saída. Esse S de saída, ele representa aqui, conforme o valor que vai ter aqui, a gente vai ter um resultado. Como assim um resultado? Por exemplo, a E, ela multiplica, né? Então vamos lá, então vai ficar 0 com 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, tá bom? Ela sempre vai multiplicar essa porta aqui, ou seja, se tiver 0, 0 vai ser 0. Na única condição que a saída vai para 1 é quando 1 e 1 tem 1 e 1, tá bom? Bom, o símbolo dela é esse aqui. Como que funciona? Vamos lá. Na primeira expressão a gente tem o valor 0. 0 e 0. Então 0, 0 vai entrar nessa porta aqui, ele vai sair 0 no final. Não é verdade? Lógico, vai sair 0 no final. Então, ela vai ter duas perninhas, que uma perninha vai ser o A e outra perninha vai ser o B. Cauê, mas só vai ter duas perninhas a porta E? Não, a gente pode fazer uma porta E, por exemplo, assim, ó. Certo? Que ela tenha 4 entradas. O A, o B, o C e o D. Tá bom? Pode ser assim, ó. Nada impede, pode ser quantas variáveis for. Tá? O nome de... Quando você denomina
variáveis, quer dizer, ou A, B, C, tá? Então, ela pode ter quantas variáveis for. Ah, mas se ela tiver variável e tudo aqui tiver em zero. Bom, se tudo aqui tiver em zero, ela vai para zero no final, logicamente. Ah, mas e se aqui tiver em 1, por exemplo, 1 aqui e 0? Ela vai ficar em 0, porque se você olhar na tabela, olha aqui, 0 e 1, 0. Ah, mas se ela tiver 1 aqui, vamos lá, vamos colocar 1 então aqui. Então se ela tiver 1 aqui e 1 aqui, a saída vai ficar 1. E se ela tiver 1, 1, 1 e 1, nessa aqui de 4 variáveis, vai ficar 1 a saída, tá bom? Então é bem legal a gente fazer esse esquema de representação aqui, para a pessoa entender, né? Lembrando, quem não conseguiu entender, manda e-mail para mim, né? Que eu estarei explicando de novo. Bom, então a gente falou da porta E, certo? Agora a gente vai falar da porta OU. Vamos esquecer essa aqui, vamos falar dessa aqui. Poxa, a porta OU, como que ela funciona? É muito simples. Por quê? Porque do mesmo jeito que você vai ter na E a multiplicação, na OU você vai ter o mais. Ou seja, você vai chamar OU, né? Ou mais. Ela chama OU ou mais. Gravem isso, tá bom? Como que funciona? Vamos analisar a tabela da verdade da OU. A tabela da verdade da OU, ela funciona da seguinte forma. Se a gente tiver as duas possibilidades, 0 e 0, igual na outra lá, 0, 0, na saída vai ter 0. Agora, percebam bem, se tiver 0 e 1, sendo que na outra ficava 0, aqui já vai para 1. Por que vai para 1? Porque ela é mais, não é? Então, 1, 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 com 1 não é 2. Em eletrônica digital é 1. Tá certo? Então, sempre na porta OU, se a gente tiver... Se um dos valores for... vamos dar um exemplo aí, que você esteja trabalhando com uma porta de 5 variáveis. Se 4 for 0 e pelo menos uma for 1. Você já vai ter no final 1, tá bom? Então ela faz isso aí. Então vamos esquematizar ela aqui. Por exemplo, a gente pode ter uma desse tipo aqui, ó. E 4 variáveis de novo igual a outra. O símbolo dela é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho mais bonitinho até. É esse aqui, tá certo? Daí a gente coloca um símbolo de mais para representar que é OU. Bom, então aqui a gente vai ter a B, o C e o D. Mesma coisa da de cima. Vamos fazer na de cima primeiro. Bom, se a gente tiver 0 e 0, a saída vai ser 0. Não é verdade? Olhando a tabela, a saída é 0. E se a gente tiver 0 e 1, a saída é 1. Mesma coisa aqui. 0, 0, 0, 0, saída é 0. 0, 0, 0, pelo menos se tiver 1, 1, é 1 aqui. Bom, por exemplo, 0, 0, 0, 1. A saída já é 1. Tá certo? E se tiver 1 em todas as possibilidades, é lógico que a saída vai para 1. Tá bom? Bom, ficou claro a porta OU e a porta E? Elas são as portas mais usadas na eletrônica digital. Por quê? Porque através dela a gente consegue fazer adaptações muito importantes, né? A gente consegue trabalhar de circuitos grandes, circuitos pequenos, né? Até circuitos grandes, enormes, né? Utilizando só essas duas aqui, tá bom? Que circuito a gente vai estar falando numa outra aula, então. Bom, e essa aqui? E essa porta aqui? O nome dela é NOT. Você vai chamá-la de NOT ou não. Ou seja, ela barra, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo que você... Olha aqui na tabela da verdade. Se A for 0, B for 0, a saída, em todas as possibilidades das anteriores, ficará em 0. Ela não, ela vai inverter o valor. Então ela vai ficar 1. E se tudo aqui for 1, ela inverte o valor, vai para 0. Então ela é uma porta de inversão, tá bom? Bom, como funciona essa porta? De maneira simples. Se tiver 0, vai para 1. Se tiver 1, para 0. Nada mais, nada menos que isso, tá bom? Essa porta aqui, ela também é muito utilizada na saída de algumas dessas aqui, que a gente vai estar falando depois aí também, tá bom? Mas então ficou claro da porta não? Que ela é uma porta que só vai inverter o sinal? Ah, mas se ela vai inverter, como que vai ficar a representação? Por exemplo,
vai ser o A anormal, é o A normal, né? O A normal ele pode ser ou 1 ou 0, bom? Sei lá, ou 1 ou 0. Mas na porta não, quando o A barrado ele muda o seu valor, o A ele muda o seu valor, ou seja, ele varia de 0 e 1, ele fica com essa esquematização aqui. Ele fica o A barrado. Mesma coisa, A barrado, B barrado, C barrado e assim por diante. Então, sempre quando inverte o valor, fica C barrado. Fica barrado em cima, tá bom? Vamos fazer uma representação aqui, então. Muito legal aqui. Bem chique no último. Que a gente vai resolver. Vamos fazer essa expressão aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente vai ter A, B ou C, B. Tá bom? Então, olhando essa expressãozinha aqui, o que a gente tem nela? Bom, a gente já percebe aqui que a gente vai ter duas portas lógicas nela. Não vai ter duas portas lógicas? Por que duas portas lógicas? Porque se você for ver, quando não tem nada no meio aqui, ele é vezes. Então, qual porta que é vezes? A porta E, né? Então vamos aqui, ó. E aqui? Aqui não tem um vezes no meio também aqui? Qual porta que é vezes? A porta E. Tá certo? E no meio dessas duas aqui vai ter um símbolo de mais, que vai ser a porta OU. Ah, Cauê, mas me explica pra mim. Como que eu vou ter as duas ao mesmo tempo? É simples. O resultado dessa vai ser somado para resultar no valor final. Vamos desenhar o circuito aqui então. Bom, como que eu faço o circuito? Então vamos fazer aqui do lado do circuito. Não tem 3 variáveis? Lógico que tem 3 variáveis. Então a gente vai fazer A, percebam bem, isso aqui vocês vão levar para a vida toda esse circuito aqui. B, C. 3, né? 3 variáveis. Daí você vai fazer o seguinte. Então vamos lá. Então eu sei que duas lógicas aqui são E. Então eu vou puxar um tracinho no A, um tracinho no B. E vou fazer entrar numa porta E. Certo? Por que ele entrou numa porta E? Porque ele é uma porta E aqui, ó. Então esse caso a gente já eliminou. Vamos fazer um xizinho nele. Eliminamos esse caso aqui. Então já temos ele aqui. Agora a gente vai fazer esse outro caso aqui, que é o C e o B. Muito simples também. Você vai pegar o B normal do mesmo lugar. Aqui, ó, B normal, tá bom? Só puxar a mesma linha aqui. E do C normal. Ele vai entrar numa porta, uma outra porta E. Certo? Por que ele vai entrar numa porta E? Porque ele é vezes em cima, ele é E. Então esse aqui já foi. Bom, se a gente tem essas duas portas aqui, E, só nos resta fazer o quê? Acoplar o sinal, a saída das duas na porta mais. O que é a porta mais? A porta OU. Vamos acoplar o sinal das duas então. Você só faz uma portinha OU aqui. Bom, mais e vezes. E você coloca a saída como S. Tá certo? Deu para entender como vai ficar mais ou menos o nosso circuito? Ah, vamos jogar isso aqui na tabela da verdade para ver como vai ficar. Bom, então a expressão do circuito é essa aqui embaixo, não é? AB mais CB. Como que vai ficar essa expressão então? Qual que vai ser o valor final? Ou seja, o S. Bom, não sei. Vamos fazer a tabela da verdade aqui então, aqui, ó. Tabela da verdade. Quantas variáveis tem? 3 variáveis, não é? A, B e o C. Então, vamos fazer a representação padrão que vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1. Certo? Fiquem sossegados que isso aqui eu vou estar ensinando vocês a fazer numa próxima aula também.
Quem quiser já pegar aí, já pega. Bom, então vamos trabalhar só na primeira e na última aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, a primeira é 0, 0 e 0. E a última é 1, 1 e 1. Tá bom? Bom, então como eu vou fazer, Cauê? Se a primeira é 0, 0 e 0. Se eu aplicar esses valores no meu circuito, o que eu vou ter no S, no final? Bom, simples, vamos somar. Então vai ficar 0 com 0 na E. 0 com 0 na E, como todo mundo sabe, ele vai para 0. 0 bem baixinho aqui embaixo, então. 0 e 0 na C e B, porque não é 0 e 0 aqui, ó. Olha lá. 0 e 0 aqui também. Ele vai para 0 e 0. Simples. 0 vezes 0, 0. Então a gente já sabe que A e B é 0, C e B é 0. E se a gente somar 0 com 0, qual é o resultado final? Gente, o resultado final é na O. Vamos voltar na O lá. Quanto que é 0 com 0? Aí, ó. 0 com 0 é 0. Então, o resultado fica 0. Tá bom? E agora vamos aplicar o outro resultado, que é 1, 1, 1, 1. Que é todo 1. Que é esse aqui. Bom, para aplicar esse resultado é mais simples ainda. Por quê? Aqui, não, vamos ver se está certo. Vamos ver se eu copiei bem. Copiei. Então, vai ficar o quê? Que vai ficar a mesma esquematização. Certo? Só que agora eu vou fazer diferente. Em vez de ser 0, ele vai ser 1. Então vai ficar 1, 1, 1 e 1. Gente, é muito fácil. Na porta E, entrou 1 e 1, quanto que vai ficar? Vai ficar 1. E na E de novo, 1 e 1, quanto vai ficar? 1. 1 mais 1 na O, vamos voltar na O para ver quanto que é 1 mais 1. 1 mais 1 é 1, é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. Tá certo? Bom, essa aqui foi a primeira parte, a parte básica, tá bom? A gente vai estar falando depois aí de simplificações de circuitos. Na próxima aula eu vou estar dando circuitos maiores para você, tá bom? Pratique. Não tenha medo de praticar, né? Procure tutoriais, procure aí na internet exercícios resolvidos. E tente fazer e tente ir resolvendo, tá bom? Espero que tenham gostado. Falou, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Grande abraço.